Graça e paz, meus irmãos, que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Vamos para mais uma reflexão. Eu aproveito esses momentos para meditar um pouquinho, na palavra de Deus. Eu chego mais cedo aqui para o trabalho, aí enquanto fico esperando a loja abrir, fico aqui meditando na palavra de Deus. E eu queria aproveitar essa reflexão de hoje para responder a um questionamento que um irmão me fez, É sobre o batismo com o Espírito Santo, O batismo no Espírito Santo. Existem linhas teológicas a respeito desse assunto e nós batistas, como muita gente sabe, a Bíblia ela é a nossa única regra de fé e de prática. Ou seja, nós cremos naquilo que está escrito na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Então nós batistas, nós seguimos aquilo que está escrito. E a dúvida do irmão é como que seria o batismo no Espírito Santo, o que é que eu achava disso e tal. E eu disse a ele: meu irmão, eu creio como está escrito na Bíblia. A doutrina pentecostal, ela acredita que o cristão ele só é batizado no Espírito Santo quando ele evidencia esse batismo falando em língua estranha, A doutrina pentecostal acredita que a evidência do batismo é falar em línguas estranhas. Só que quando a gente vai para a palavra de Deus em nenhum momento, não existe um versículo na Bíblia que diz que o cristão só é batizado com o Espírito Santo se ele falar em línguas. Não existe um versículo que diga isso. Você só é batizado se falar em línguas. Não. O que é que a Bíblia fala sobre o batismo com o Espírito Santo? A promessa da descida do Espírito Santo está em Joel. O livro de Joel diz: eis que naqueles dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Veja que ele diz assim: sobre toda a carne. Sobre toda a carne, a Bíblia está se referindo a todos, a todas as pessoas que fazem parte da aliança de Deus, E quando eu digo que fazem parte da aliança de Deus, eu não estou falando do povo judeu. Eu estou falando de todos aqueles que servem a Deus. A promessa do batismo com o Espírito Santo em Joel, ele está profetizando que todos aqueles que servem a Deus seriam batizados, Iria chegar um tempo que eles seriam batizados com o Espírito Santo. E aí ele diz: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os velhos terão sonhos, visão. E aí ele começa falando sobre os dons, Profetizarão, os moços, tal. Ele fala lá depois, todo mundo conhece esse versículo, não preciso eu abrir aqui para ler, todo mundo sabe. Pois bem, quando Jesus ressuscitou, ele passa cerca de 40 dias dando as últimas instruções aos discípulos. E aí Jesus deu uma instrução aos discípulos dizendo: ficai em Jerusalém até que do céu desça poder e vocês serão revestidos, com esse poder. Vocês serão revestidos com o Espírito Santo. Ficai em Jerusalém esperando. Então os discípulos ficaram em Jerusalém. E chegando, isso lá em Atos 2, chegando o dia do Pentecostes, da festa de Pentecostes,
porque a festa de Pentecostes era uma festa judia, uma festa da tradição judaica. São 3 festas de tradição judaica. A Páscoa, a Pessá, né, que significa passar por cima. O Pentecostes, que são a segunda festa. E a terceira festa, né, a festa dos tabernáculos. São essas 3 festas que são festas judaicas. Então, chegando o dia de Pentecostes, aonde todo o povo de Israel estava reunido para festejar o Pentecostes, né? Estavam ali reunidos a igreja no cenáculo, cerca de 120 pessoas, e de repente, em meio àquela oração, desceu do céu como um som de um vento muito forte, né? A Bíblia diz que era um vento impetuoso, e eles tiveram visões em meio àquele vento, como se pairasse sobre eles, como se fosse uma língua de fogo. Era uma visão que eles tiveram. E aí a Bíblia diz que todos, vejam só, a Bíblia vai dizer lá em Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo, todos. E como todos foram cheios do Espírito Santo, naquele momento, eles passaram a falar outras línguas. A Bíblia é clara, diz que eles falavam outras línguas. O texto ali, naquele texto, o texto original no grego diz glossa. E o que é glossa? Glossa é linguagem, linguagem inteligível, ou seja, linguagem entendível, linguagem que as pessoas entendem. E o texto continua dizendo que quando eles saem do cenáculo, eles encontram a multidão que tinha dos medos, dos persas, da Síria, de tudo quanto é lugar daquela região, de várias regiões, judeus que estavam ali para comemorar o Pentecostes e moravam em outras regiões, prosélitos, pessoas que se converteram, né? E visitantes e tudo. E eles começaram a entender aquilo que eles estavam falando, ou seja, eles profetizavam as maravilhas de Deus nas línguas deles. E eles ouviam, né? Tanto é que o texto diz assim no versículo 4, se não me falha a memória, que eles falavam as línguas às quais o Espírito Santo concedia que eles falassem. Então, o dom de línguas não é falar língua desconexa. Não é falar língua que não existe em canto nenhum do mundo, não. Isso não é o dom de língua. O dom de línguas verdadeiro é falar línguas que existem no mundo. Esse é o verdadeiro dom de línguas. Então, voltando à questão do Espírito Santo. Quando se levanta uma doutrina humana, como a doutrina pentecostal, que diz que o cristão só é batizado no Espírito Santo se ele falar em línguas, na minha opinião, ele está fora do que a palavra de Deus ensina. Porque a palavra de Deus ensina lá em Joel, que Deus profetizou através de Joel, Deus prometeu que iria batizar com o Espírito Santo toda a carne, ou seja, todos aqueles que eram servos de Deus. Em Atos 2, a Bíblia é clara, diz que todos, não foi 1, nem 2, nem 3, não, todos foram batizados com o Espírito Santo. Todos, entendeu? Todos eles foram batizados. Agora, naquele momento, todos receberam ali o dom e começaram a falar em línguas. Aí é onde entra a diferença. Quando Paulo está falando sobre os dons, lá em Coríntios, 1 Coríntios, ele vai falar que uns têm dom de falar em línguas, outros têm dom de profetizar, outros têm dom de cura, outros têm dom de maravilhas, outros têm dom de ensino, né? Outros têm dom de profecia. Então o que é que acontece? O cristão genuíno, quando ele aceita Cristo, ele é batizado com o Espírito Santo. Agora, o dom espiritual,
os dons do Espírito, o Espírito Santo dá a cada um conforme ele quer. Então vai ter pessoas que está na igreja, ele é batizado com o Espírito Santo, mas ele não vai falar línguas. Ele vai ter um outro dom, ele pode ter o dom de cura. Vai ter outras pessoas que vai estar na igreja, vai ter o dom de discernimento. Vai ter outro que vai ter o dom de profetizar. Então, não é obrigatório, a Bíblia em momento algum diz que é obrigatório que todos tenham o mesmo dom. Não. Tanto é que o apóstolo Paulo diz assim: procurai com zelo os melhores dons e eu vos ensino o caminho mais excelente, o dom do amor. O amor sim é o maior dom e esse sim é aquele que irá subir aos céus. Então, eu não acredito, firmado pela palavra de Deus, que só é batizado no Espírito Santo quem fala em línguas. Não. Eu acredito que todo cristão genuíno que verdadeiramente aceitou a Cristo, ele é batizado com o Espírito Santo. Porque o próprio apóstolo Paulo diz assim: e todos vós foram batizados em um só Espírito. Paulo fala isso, né? Então, e todos beberam de um só Espírito. Então eu acredito que o cristão genuíno, ele é batizado no Espírito Santo. E os dons espirituais, agora o Espírito Santo vai dar a cada um conforme ele quer. E o dom de línguas, eu só acredito que é verdadeiramente um dom de Deus quando é falado uma língua inteligível, ou seja, uma língua que existe, seja ela africana, seja ela inglês, seja ela o que for, porque eu já vi vários testemunhos de pessoas que nunca estudaram língua nenhuma e de repente foram cheios do Espírito e começaram a falar em línguas e as pessoas do outro lugar entendiam. Aí o cara chega e diz pra mim que tchê 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 tchá 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 é falar em línguas, que xeleli lilelolo lalá ttt é falar em línguas. Ô meu irmão, eu respeito, mas eu não creio dessa forma. Eu acredito que o verdadeiro dom de línguas são línguas como está escrito na Bíblia, glossa, ou seja, línguas que existem, língua inteligível. Amém? Que Deus abençoe o irmão que fez a pergunta e espero poder ter respondido da melhor forma. Que Deus abençoe e um bom dia a todos.